Então, caros irmãos, estamos aqui, eu e a Daniela, para mais uma aula do Mediúnico 1. Hoje nós estamos voltando de férias e é a primeira aula do livro Obreiros da Vida Eterna, né? Então, nós vamos começar a estudá-lo, né? É isso aí, estava falando com a Daniela aqui de que o livro ele demora um pouco para ficar interessante, né? E ela estava comentando que só achou que do meio para frente. E o interessante, Daniela, que é isso mesmo, que do meio para frente vai ter até imagens, porque o pessoal do projeto Imagem só fez a partir do capítulo 9, né? Eu É, acho que eles também acharam que só depois que ficou legal. Não foi só você, não. ele envolve mais, acho, o leitor a partir desses capítulos. Para mim foi assim. Sim, sim, sim. É, tem uma parte lá, eu acho que é o desencarne de Dimas que tem, né? E eu acho que essa parte aí ela é bem conhecida. É bem legal, que ele descreve em detalhes, né? Bom, tudo bem, vamos lá, vamos em frente, vamos começar a aula. Você pode fazer a prece de abertura? Ou eu faço? Eu Pode, faço a prece de abertura e você lê, pode ser? eu leio, pode. Tá bom. Então vamos agradecer a espiritualidade maior, os nossos benfeitores por estarem conosco, a oportunidade de estarmos estudando um pouquinho a doutrina e o livro Obreiros da Vida Eterna. Pedimos a inspiração para que tenhamos uma boa aula e possamos aprender e acrescentar algo no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus e Jesus. Então, deixa eu pegar aqui. Tá fechado, peraí. Então vai ser mais legal a partir das outras aulas, né, do capítulo 9, porque justamente porque justamente vai ter até o projeto imagem, né? É legal ver imagem, né? Assim, Sim, da cena. Eu acho legal. bem legal. É, é. Deixa eu anotar. Eu acho que tem até um vídeo muito conhecido dessa, porque essa. Oh, parei a apresentação. Eu acho que tem até um vídeo, porque essa, essa parte aí, eu acho que é o desencarne de Dimas. É muito conhecida. Então, que nem eu falei para vocês, tem duas coisas conhecidas na doutrina, que é o encarne de Sigismundo e o desencarne de Dimas. Então, tipo, como que é um clássico, vamos dizer assim, do livro, entendeu? Da doutrina. Então, Sim, a pessoa faz até vídeo, entendeu? Acho que deve ter até vídeo, mas daí eu rodo o vídeo para vocês, se eu encontrar. Se der. Ah, o problema é que não passa vídeo, né? Aqui nesse Google, né? Mas daí eu passo para vocês o vídeo, é bem legal. Vamos lá? vamos. Então vamos. Oi- Você consegue ler? 80, consigo, 81. Obreiros e instrumentos. Afirmas a cada passo plena confiança nos instrutores espirituais que a todos nos assistem. Neles reconheces os timoneiros da evolução. Entretanto, não te confies à inércia, atribuindo-lhes no mundo o dever de que te cabe. A usina, conquanto poderosa, não realiza a tarefa da lâmina, não, da lâmpada. O oceano, apesar de gigantesco, não atende ao ministério da fonte humilde. Eles, os obreiros da luz, oferecem planos admiráveis, contudo, aguardam mãos prestimosas para que as boas obras se consolidem. Auxiliam a enxergar a realidade, mas não dispensam olhos compassivos que adoecem à revelação da verdade, para que a verdade não se faça fogo destruidor. Ajudam a conhecer as pessoas e os problemas, mas pedem ouvidos caridosos que saibam discernir, a fim de que o mal não se levante por flagelo da vida alheia. Inspiram ideias edificantes, mas rogam corações generosos que lhes detenham a luz. Apresentam as áreas destinadas à produção do melhor. No entanto, solicitam pés que as procurem na direção do serviço.
Não te diga sem mediunidade para a edificação a fazer, porquanto se estivéssemos apenas em função de meros fenômenos endereçados à inteligência, não passaríamos de agentes menos responsáveis, sustentando um parque de diversões. Através da onda de nossos pensamentos, podemos estar em contato incessante com a onda dos pensamentos superiores que vertem dos mensageiros do Cristo, sabendo assim conscientemente a extensão do trabalho que nos compete. Seja onde for, onde estiveres, és instrumento do bem, chamado à prestação de serviço segundo as necessidades dos que te cercam. Não te faças desse modo indiferente ou desavisado, pois, conforme a antiga sabedoria, tudo o que fizermos sem fé ou sem boa vontade, sem esforço ou sem sacrifício, não tem qualquer valor ou merecimento, nem neste mundo, nem no outro. Tá bom. É isso. É, e aí, você quer comentar alguma coisa sobre o texto? Entendeu alguma coisa? Teve alguma parte que te chamou a atenção? Quando fala aqui, esse final, acho que esse final chama muita atenção, né? Não te faças desse modo indiferente ou desavisado, pois, conforme a antiga sabedoria, tudo o que fizermos sem fé, ou sem boa vontade, sem esforço, sem sacrifício, não tem qualquer valor ou merecimento. Então, acho que se a gente faz as coisas sem uma intenção, sem um propósito, de qualquer jeito, sem, sem se doar, não tem razão, não tem sentido, né? Então, eu acho que quando a gente se doa ao estudo, a gente consegue ter um sentido melhor nas situações, né? Que você vive, os aprendizados. Então, É, essa última é, fala, né? exatamente. Ele fala do que você precisa fazer a sua parte, né? E eu acho que Sim, é isso a ideia central do texto. Você vê que, que ele fala aqui, né, na primeira parte, né, sobre as pessoas que ficam esperando a espiritualidade. Você sabe que em médiums tem muito comum isso, né? Tipo, que às vezes não entende, né, a doutrina e fala, verdade. pô, espiritualidade deixou isso acontecer, pô, como que eles não me ajudaram, né? Pô, tô passando por essa dificuldade e a espiritualidade não me ajuda, né? Eles acham que a espiritualidade tem que, às vezes, atuar por você, né? E o que acontece é que a espiritualidade eles atuam justamente onde você não consegue. O que você consegue, eles não fazem, entendeu? O que é para você Sim, fazer, é você fazer, eles não vão fazer, entendeu? Aí verdade. eles agem no invisível, no que você não consegue fazer, né? E no que você às vezes nem sabe que você precisa, né? E a gente nem percebe que eles estão atuando, mas eles estão. Então isso é muito interessante, né? Tem muita gente que às vezes se acomoda, né? Acha que a espiritualidade vai garantir alguma coisa, né? E não, né? Não, a gente precisa do nosso esforço, que nem diz aqui, né? Tem que tudo você tem que colocar algum esforço seu, alguma para acontecer, e não é só no estudo Sim, espírita, não é só na mediunidade, é na vida também, né? A gente quer às vezes que as coisas caiam do céu, mas a gente não procura, né? E não dá, né? Para as coisas acontecer, a gente tem que ter uma ação, né? Para depois colher. Se você não colher, você não vai plantar, né? Então, é a gente verdade. percebe isso daí. E a gente percebe, sabe o que que eu percebo muito? A nova geração, sabe? A geração nova. Eles ficam muito acreditando nesses planos miraculosos aí de ficar rico fácil, sabe? Eles querem fórmulas mágicas aí, e que não, que sem esforço, sabe? Então eu percebo. Eu já tive estagiários lá no trabalho, bem novinhos, assim, 18 anos, né? E eu percebo que eles, como é que é assim, eles não
eles não gostam de coisas assim que tem que se esforçar demais, sabe? Eles pensam, eles têm ideia de que você vai, eles têm aquele sonho, né, de ficar rico rápido, né? E ficam tentando umas coisas meio mirabolantes aí, né? Meu filho também é um pouco assim, né? Sempre fica, aparecem uns negócios malucos aí, ele fica, larga o trabalho para se dedicar a uma coisa que ele acha que vai dar certo. Eu penso, falo, ai Uhum. meu Deus, não, não que você jogue contra, né? Mas você fala, aí é difícil isso aí dar certo. Mas você não vai falar para ele não desestimular, né? Mas Sim, a gente percebe, então assim, a gente às vezes tem que às vezes sofrer um pouquinho, porque as coisas não vêm tão fácil assim na vida, né? Então a gente vê às vezes algumas pessoas, a internet atrapalha um pouco isso, né? Você vê as pessoas tendo sucesso, né? Colocam tudo de bom lá, sim. né? E daí a gente fala, por que que as pessoas têm, e a gente não tem, né? Isso corrompe um pouco, As né? As pessoas não pessoas. querem se esforçar e se pôr em ação para conseguir E, as coisas, né? exatamente. E é isso. Então, a gente tem que sempre dar um pouquinho da gente. Acho que é esse o tema aqui principal, né? Que a gente obreiros e instrumentos, né? Os instrumentos e os obreiros somos nós aí também, né? Sim, E os obreiros talvez sejam os irmãos espirituais que nos ajudam, mas nós somos instrumentos também para que as coisas ocorram, tá bom? E nós sim. podemos ser obreiros também, né? Também os obreiros, tá bom? Tá Vou bom. fechar. Ficou bem claro. É, legal. Então vamos lá para nossa aula. Como é que eu fiz, né? É, eu peguei em formato só de perguntas. Aí eu identifiquei mais ou menos 36 perguntas, né? 36 questões. E daí eu dividi, como nós temos 3 aulas, eu dividi em 12. Então a gente Tá, faz doze perguntinhas hoje. Só pergunta assim, a gente pergunta, tenta responder, se não souber, se não lembrar, a gente fala, a gente tenta lembrar junto. tá. E, e assim, a gente faz 12 hoje, aí depois a gente faz mais 12 na próxima aula e depois mais 12. Depois vai entrar junto conosco vai entrar o projeto Imagem, também vai ficar mais legal. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Isso. Então, esse livro aqui, né, ele tem essas 3 capinhas aí, né, uma mais antiga, né, eu lembro dessa capinha antiga, eu tinha uma vizinha que era médium, né, que era mãe de um amigo meu, e ela tinha vários livros, né, uma bibliotequinha, e tinha esse livro aqui, eu lembro dessa figura. Depois teve esse mais novo, e esse é o mais atual, né, a versão aí, mas tem várias outras versões também, além, né? São as mais conhecidas aí do Obreiros da Vida Eterna, tá? Vamos lá. Então, vamos tentar fazer essas 12 aí. A gente vai conversando, discutindo, né? Lembrando e vamos, tá bom? Se acabar, a gente termina a aula e pronto, acabou. Né? Eu acho que se acabar antes, eu digo, né? Não sei se vai acabar depois. Vamos ver como é que ela vai correr, para a gente ter uma noção de quanto tempo demora para a gente falar 12 aulas, Tá 12 bom. perguntas, tá bom? E umas maiores, outras menores. Mas vamos lá. A primeira aqui, né? Esse capítulo 1, você vê que o capítulo 1 eu nem fiz questão, né? Nem achei. Porque é muito assim também, aquela história que eu falei, a viagem, né? Mais o instrutor falando sobre questões morais, né? Então, é coisa que a gente já tem visto no dia a dia das nossas aulas, né? Então nem tem nada. Agora, o capítulo 2, né? Também não é uma pergunta tão legal, mas é uma perguntinha que tem lá, né? Que eu percebi lá que ele fala, né? Como que o trabalhador deve se preparar antes de qualquer trabalho espiritual, né? Eu não sei se você lembra dessa questão, ou dessa parte ou não. Não sei.
é uma parte que eles estão começando, tipo, a fazer um trabalho lá, e ele começa a falar sobre a. Ai, quem apareceu aí? Apareci. E ele começa a falar. É, e ele começa a falar sobre a questão Deixa eu dos ver. pensamentos, né? De que você tem que se preparar durante o dia. Então, a Hum, resposta sim, é mais ou menos isso aqui, né? Tipo que ele fala das conversações desnecessárias, né? Se a gente soubesse o quanto é importante, tipo, não entrar em conversa que você vai estar falando mal dos outros, ou conversa, sim, piadas besta, ou piadas que possam ofender alguém. Eles falam isso. Ou até conversações desnecessárias, né? E eles falam para você ter um dia bom, né? Um dia, como é importante o pensamento no dia do trabalho, né? A gente já estudou isso também, né? sim. Então, de estar bem, né? De estar com uma energia boa. E mais para frente, a gente vai entrar aqui na questão, ele fala sobre essa questão dos pensamentos, né? Que é a próxima questão aqui, ó. Ó, de acordo com Cornélio, que processo ocorre quando verbalizamos um pensamento e quais as suas consequências? Né? Tem essa pergunta que ele fala, né? Ele vai falando sobre o pensamento, sobre quanto é importante o que o pensamento faz. Então ele fala que, aí tem o Cornélio, que é o diretor da instituição. Qual é a instituição? Esse santuário de bênção aí que eles começam primeiro lá a falar, né? Aí ele fala que ele lamenta que os encarnados não saibam que o pensamento, quando emitido, cria imagens vivas na mente e posteriormente são projetados exteriormente. É aquela história que a gente já tinha estudado, lembra, Daniela? Que a gente estudou forma pensamento? Você lembra das formas pensamento? Que quando a gente pensa, a gente forma aquela forma e ele vira energia material, lembra disso? Sim, Né? materializar o nosso pensamento. Isso, Foi. e isso é uma coisa que Kardec fala nas obras, né? Que o pensamento é matéria e é o que aparece aí nos livros. Então, isso é interessante, porque a gente vê o É, livro eu li do. essa capa. Ah, o seu tá, o seu é o antigo, é o do É, meio. o Ela que te antigo, emprestou, isso. né? Ah, Foi. tá. Mas tá novo ainda, né? Sim, tá bem novo. É, tá conservado. Então é interessante, porque ele fala disso, né? Que se a gente soubesse o que a gente está produzindo, né, a gente tomaria mais cuidado com o nosso pensamento, porque não é só questão de, por exemplo, você ficar pensando num carro, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari. Como já aconteceu, eu contei para vocês que o cara de tanto pensar no carro, tinha um carro assim em cima dele, né? Os espíritos viam. Ele materializou o carro, né? Mas não é só essa questão. Às vezes é questão que a gente manda energias negativas de ódio, de raiva, né? E isso sim muda a vida da outra pessoa, influencia, e na nossa também. Então, se a gente às vezes fica pensando, vai dar errado, não sei o quê, e fica imaginando que as coisas negativas elas acontecem, porque você acaba materializando no mundo espiritual, porque as coisas acontecem no mundo espiritual primeiro e depois no material. Você começa a plasmar no mundo espiritual. Então, se você já começa a plasmar uma coisa negativa, a tendência é que que essa coisa se materialize depois de alguma forma, que ela ocorra, que tudo concorra para que isso ocorra, né? Então, ele fala sobre é, sobre essa questão. Aí ele fala aqui, ó, toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Então ele fala justamente isso, que todo pensamento, né, ele prepara coisas que vão acontecer. Então, as pessoas muito negativas, tudo dá errado para ela, né? E isso acontece mesmo, né? Tem pessoas que cada vez mais, né, que nem o hard lá, ó dia, ó mês, né, e vai acontecendo tudo errado, acontece mesmo. Então a gente tem sempre que tentar melhorar esse pensamento aí, tá? Então essa parte aí, ainda o livro ainda é bem aguinha com açúcar nessa parte, né?
ele está falando mais, é que nem eu falei, essas questões mais morais, né? E por aí vai, tá? E aqui também, né? Aí depois ele conhece um assistente Barcelos lá, que ele é meio psiquiatra, né? Ele é um cara que estudou psiquiatria, não sei se você lembra, você lembra? Fala da parte freudiana, né? De Freud, Isso, de Freiberg. Freud. Ele É, começa ele vai a entrar falar, na parte da psicologia, né? Psiquiatria, pensadores. sim. E aí tem uma hora lá que ele fala que quase todas as anomalias mentais derivam de uma coisa, que é muito interessante. Olha só que interessante. Ele fala que decorrem dos desequilíbrios da alma. Então, o que ele quer dizer é que 95%, vai 96%, é o espírito. A gente já tinha conversado disso também, né, Dani? Foi sim. Você lembra que Foi nós uma das tivemos últimas aulas, acho, né? Que a gente falou. isso, tinha uma isso que a gente tá falando Foi sobre desequilíbrios, né? isso, foi uma das últimas que a gente falou que vinha da alma, Isso. né? Sim, e é isso mesmo, né? Ele vem de novo corroborar isso, né? Que acontece de ter problema mental? Acontece. Por quê? Porque às vezes isso vem de nascença, né? Ou às vezes o problema espiritual foi tanto, tanto, tanto que acabou afetando o físico. Lembra que eu falei? O pensamento ele vira matéria, e essa matéria toda hora em cima do cérebro pode danificar o cérebro. Essas energias materiais de tristeza, de desânimo, ou de ira, de raiva, dessas que não são muito boas, né? E daí ele fala isso, que a maioria é tudo desequilíbrio. E os que não são, provavelmente, ou foram de nascença já, por causa de dívidas que a pessoa teve, que fez coisa errada, ou por ter já tido atitudes na própria vida que, às vezes, causaram problemas físicos irreversíveis, entendeu? Então ele fala que tudo é nos nossos desequilíbrios. Então por isso que a gente tem que tentar ficar cada vez mais correto, viver dentro do evangelho, fazer o bem, aquelas coisas que a gente sempre estuda sempre, né? Para que a gente sempre não tenha esses problemas aí de desequilíbrios. E, e é isso. Tudo bem? Tudo Tudo bem. bem? A parte tudo bem. Tu, Algum comentário dessa parte, Dani? Você lembra mais alguma coisa? Alguma curiosidade? Não. não, é uma parte que ela é bem extensa, né? De conteúdo, né? É bem Vai, extensa e bem filosófica, muito né? filosófica, entra em pensadores, fala É, de crosta planetária, fala bastante ah, coisa. é, a, 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 a Rita deve ter achado um saco. A gente Não é a cara dela, conversou né? A gente É, conversou eu estava, acho que, iniciando o meio do livro, quando a gente conversou. Aí ela, ai, Dani, eu leio e parece que eu não lembro de nada. Eu falei, é assim mesmo, eu tô com essa sensação também, que eu li, mas eu não lembro de nada. E aí o começo, parece que não tem uma ligação, né? Você vai ficando meio é essa questão perdida nos filosófica, assuntos. né? Não é que é perdido, é porque é filosófico mesmo. Filosofia é Sim. isso, eles jogam um assunto e fica Aí depois vai para outro, e vai fazendo alguns pensamentos e conclusão, né? Então, o livro ele é bem filosófico no começo, assim, antes de ele é começar a contar a história mesmo, né? verdade. Agora, daqui a pouco, nós já vamos entrar na história, né? É... Ah, aqui, né? E esse aqui, qual foi o exercício que o Cornélio endereçou aos alunos do Santuário da Bênção? É muito interessante essa parte aí também. É uma parte em que o André entra lá, né? E eles têm uma tela, né? Não sei se você lembra dessa parte. Eles têm tipo um vidro, uma câmera, que é tipo um vidro translúcido, e o professor lá, ele fala para, que é o Cornélio, né? Fala para, os nomes também, são cada nome, né? Eu Certo tinha nome? um menino na escola, no ensino médio, que tinha esse nome. Quando eu li, eu falei, nossa,
que Ah, na época só tinha um menino, a gente nunca tinha ouvido falar nesse nome, Cornélio. Eu falei, nossa, tem nesse livro. Vai ver, a família meu, pegou daí, imagina. né? Meu, que mãe que coloca o nome desse no filho tinha que apanhar, né, Ele meu? Tinha que chamava apanhar de gato morto. Cornélio. Ah, meu, isso não se faz, porque o nome já leva, né, a uma referência, né? É chato, ficou É, pejorativo já, né? sim. Então, então. Mas tudo bem, né? É, eu acredito que esses nomes aí, o autor André, ele coloca também, ele cria, não deve ser esses os nomes originais Deve ser dos... figuração, né? Figurativo. Exatamente. Não, eu acho que eles existem, com certeza, né? Mas com outros nomes, alguma coisa assim, né? Sim. Aí o que que ele fala? Ele manda eles desenharem, lembra disso? De eles imaginarem uma imagem, e aí todos eles vão imaginando e vão colocando um pedacinho com o pensamento, eles vão construindo aquela imagem. Você lembra dessa parte? Ou não? Eu abri aqui na página 46, que ele fala da parte do quadro, da tela cristalina, para cada um Isso, formar algum quadro, porque eu iniciei o e, livro faz um tempinho, então eu tenho que ir folheando para eu ir lembrando, porque assim, da porque já mente, faz quando eu tempo, né? bato o olho, eu falo, nossa, é aquela parte, tem que ser assim, Nossa, senão... faz tempo, é. Não, é legal que a gente vai lembrando. E É, aí o que foi? Eles foram construindo e no final ele achou que ficou lindo, né? Só que daí lembra que o instrutor lá falou, não, não tá bom ainda não, lembra disso? Ele falou, não, não tá bom ainda não. Você tá esquecendo os detalhes, lembra, entra lá dentro, né? Lembra de coisas que te fazem bem, né? Detalhes. E aí ele foi colocando e foi ficando mais bonito, né? Foi ficando mais colorido e as coisas começaram até a se mexer. No começo, que era só uma imagem parada, começou a adquirir vida, né? É, e isso daí é uma prova da atuação do forma-pensamento, tá? Tem um livro que chama Voltei, que eu não sei se você leu, se você lembra. a gente leu, não Isso, lembro do qual dos Frederico Figner. básicos, não lembro qual dos Isso. básicos, mas a gente Isso, que leu. é o irmão Jacó, ele passa pelo umbral para subir uma ponte. Ele vai com o doutor Bezerra na frente, o doutor Bezerra vai levar algumas pessoas lá para as colônias. E ele está entre as pessoas, o Jacó. E quando ele passa no umbral, ele vê alguns seres meio feios, com umas formas animalescas, né? E que todo mundo pensa que eram espíritos, mas não, no livro fica claro que aquilo são formas, pensamento de encarnado. Olha que coisa interessante. E parecem até monstros ali que se mexem, tudo. E né? E não, na verdade, eles não existem, são pensamentos. Olha que loucura isso. Seria a energia do pensamento, né? Ali na forma, né? E cria isso, né? E daí não é difícil a gente, às vezes, pensar como funcionam os vírus, né? Então a gente vê alguns livros do Divaldo em que ele fala muito dessa questão, o aquele Humberto de Miranda, né? Ele fala muito, esse espírito, né, muito inteligente, fala sobre essa questão dos vírus, que às vezes nossos pensamentos dão força para eles, os nossos pensamentos Sim, negativos para os vírus, sabia? Então ele fala muito disso nos livros, né? Então sim, nós nossos pensamentos. criamos, né, a doença. Isso, É, já exato. vi. A gente cria, exatamente. Ele fala que a gente dá força para os vírus, talvez até tenhamos aí criado, né, esses vírus aí em pensamento, né, a gente não sabe exatamente como que funciona essa questão, mas que a gente dá força para que eles atuem também de alguma forma, sim. E é isso, né? Ele dá 15 minutos, e aí André, lembrando de momentos maravilhosos que passou com sua família, imprimiu a câmera junto com seus colegas uma imagem ainda mais vibrante e emocionante, tá bom? Então é isso, eu resumi. Fui eu que escrevi essa resposta aí, só para a gente se lembrar, né? Mas é isso, né? Então ele mostra isso. Aí qual que é o aprendizado disso? Ah, essa daí dá para você responder. O que que você acha que o instrutor fez isso aí? Para que tipo de aprendizado gerasse no André?
Eu acho que para analisar o pensamento, né? Seria. Para Exatamente. você É, saber entrar dentro do seu pensamento e pensar coisas boas, imaginar coisas boas, né? é, Criar, né? exatamente. Coisas que você deseja boas. Exatamente, e esse exercício de mostrar que ele estava pensando bonito, mas era um pensamento meio forçado. Quando ele começou a pensar com o coração, a coisa ficou muito mais bonita, né? Então, que às vezes a gente não sabe nem pensar, né? É isso que dá a impressão. Então, talvez o experimento era para isso, né? O quanto que realmente o pensamento influencia e se materializa, e o pensamento com o sentimento junto, como ele é bonito, né? E ele faz essas coisas e tem um momento lá que até o instrutor fala assim, ó, se vocês pensarem ruim, vocês vão, eu vou, como é que é? Eu vou cobrar, né? Ele fala que vai meio que fazer uma sanção ali, né? Vai meio que dar um castigo, né? Uma boa forma lá, né? Vai ser, não, ele fala que vai ser responsabilizado. Se alguém te colocar um pensamento aí não muito legal, vai ser responsabilizado. Aí ele fala assim, nossa, né? Parece radical, né? O Cornélio é bem radical, né? Não sei se você lembra dessa parte, mas ele fala que ele não se sentiu mal, porque ele percebeu que não era por mal, era que esse Cornélio ele tinha um respeito muito grande às coisas santas, né? E aos pensamentos bons e elevados, né? E ele fala até assim, que tipo de pensamento que você vai oferecer aos irmãos espirituais, né? Olha que coisa interessante, né? Então, para eles, né? Então, ele acaba entendendo que apesar do instrutor ser rigoroso, era entendível, porque era um respeito muito grande, era uma espiritualidade muito grande. É um espírito que já está num nível muito avançado, né? E daí ele já tem um padrão vibracional diferente, né? Então é isso. Eu não sei se você lembra dessa parte. Lembra ou não? Você lembrou a hora que ele fala? Dessa não, Ah, tá. É, dessa parte não. tem uma parte que ele fala, ó, eu vou penalizar aí, né? Você vai ser responsabilizado. Até, caramba, né? Tipo, você fala que cara radical, né? Só de ele pensar uma coisa que não é muito legal, né? Já, mas aí ele justifica, fala, não, ele era muito correto, né? Muito perto. Então é isso. Justamente, então o aprendizado é isso que você falou, ó, justamente sobre as questões dos pensamentos e projeções mentais dos pensamentos. Como nossos pensamentos podem criar coisas maravilhosas. E é claro, coisas não tão maravilhosas assim, né? Então tá bom. Aí aqui a casa, aí começou a melhorar. E é por isso que eu falei que eu acho que melhora. Mas é esse mesmo, esse tema casa transitória, ele começa a ficar mais suave. Foi mesmo. Isso, mais suave não. Mas, Começa a ficar mais não, até assim, pesado, mas mais mas eu interessante. achei mais, suave no sentido de interessante. Oi, tá, peraí. Vai precisar ir lá, vai lá, Daniela, eu te espero. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá ver. Vai lá, vai na fé. Prontinho. Tudo bem? Raquelzinha tá bem, Tudo maridão? tá, Tudo bem? tudo bem. Então vamos em frente. Então realmente nessa parte fica mais legal, que você falou, né? Não é que fica mais legal, porque não sei se você se lembra, eles vão lá para as regiões inferiores, né? Falam Mais interessante. Eu mas acho aí que prende mais a gente. A partir daí. não tem dúvida. É. Eu acho que realmente o livro começa nesse capítulo, na minha opinião, tá? Não seja legal, é legal, mas são coisas que a gente já viu, né? São coisas mais filosóficas e aquilo que a gente falou, né?
Então, são coisas que a gente já viu, são mais elucubrações, tudo, né? Aqui já não. Aqui ele já começa a falar de coisas que estavam acontecendo lá mesmo, né? Coisas mais diferentes, que a gente fala, nossa, que loucura, né? Coisa diferente, uma casa transitória, né? Então, bem legal. Então, vamos lá, vamos falar sobre ela, né? Eu achei que agora começa a ficar legal. Então, vamos lá. Sobre a casa, do que se tratava, né? Não sei se você se lembra. Ah, eu devia ter feito o ABC separado, né? Mas tudo bem, agora eu já coloquei junto aqui, deixa as respostas dos outros. Do que se tratava, qual a origem de seu nome e por que era caracterizada como transitória, né? Então, era uma instituição piedosa, né? Exatamente esse termo que eles usam, né? Que é uma instituição de fazer o bem, que atendia espíritos recém-desencarnados em sofrimento mais duro, né? Eles falam isso. Na verdade, o que a gente percebe é que não era umbral, era lugares inferiores ao umbral. Então, vários momentos eles falam em abismo. Não sei se você lembra desse termo. Esse Sim, termo abismo, que André Luiz falou, é geralmente o termo que a doutrina espírita se refere às zonas aí inferiores mesmo, né? Então, ou eles usam sombras, né? Mas sombras é mais para umbral. Então, quando eles falam em... Você quer ir lá de novo, Dani? Tá precisando ir lá? Vai não, lá, vai pode lá, vai lá. falar. Não, eu já, Mesmo? já falei com ela, tá tudo certo. Ah, então tá bom. Então, quando eles falam em sombras, é mais ou menos umbral, né? Por aí. Agora, quando eles falam em abismo, né? Aí já são essas regiões bem inferiores mesmo. Mas aí o que a Igreja Católica chama aí de inferno, né? Que aqueles povos antigos chamam de Tártaro, né? Que ora os bárbaros chamavam de Tártaro. Aí tem, né, aqueles locais lá que desenhavam aqueles fogos, né? O pessoal no meio vermelho pegando fogo. São essas regiões aí de sofrimento, tá? Então, o que que eles fazem? Só para você entender. Não sei se você visualizou isso, né? Conforme eles iam escrevendo. Uma casa, né? Que vem e desce nessas regiões inferiores e pousa ali e fica naquele local sombrio, né? E de vez em quando, né, eles dão oportunidade a algum espírito que chegar lá ser acolhido. Ou eles saem de tempos em tempos, em turmas ou em bandos, para resgatar alguém, né? Não sei se você viu que a Zenóbia, né, ela queria pegar alguém, né? Ela chama alguém para ir lá, né? Certo? E eles precisavam sair, né? Mas antes de eles saírem, eles iam pegar alguém. Você lembra disso? Lembro sim. Ah, tá. Legal. Então é isso, né? Uma instituição, né, que atua lá. O nome vem do fundador, que é o Fabiano de Cristo, porque por isso que era Casa Transitória de Fabiano, né? Que era um servo devotado religioso do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Imagino até que era um padre. Eu não consegui, quando eu imaginei não um espírita, eu imaginei um católico assim, né? Um padre, alguma coisa assim. E daí ele chegou na espiritualidade e organizou, né? Mas era organizada por ele e ele, na maioria das vezes, estava lá, mas às vezes ele precisava se ausentar e ele colocava outra pessoa para cuidar da casa transitória, né? O E que por eu que que... entendi, o que eu Pode entendi falar. é que eles só conseguiam se aproximar daqueles que abriam um pouco o campo, assim, né? No sentido da, como se fosse um arrependimento, né? Que muitas vezes eles tentavam ir, mas não mesmo em bando não conseguia atingir esses seres, né? Então, sofredores e abaixo do umbral, né? Eles não conseguiam tanto chegar, né? Precisava mais disso. Olha que interessante. Você vê, por exemplo, o André Luiz. O André Luiz estava no umbral. E mesmo assim você não conseguia chegar até ele, né? Ele demorou 8 anos para se equilibrar lá. O que que é umbral? Ele elimina, né, as impurezas da alma que ele fez, né, que estavam ali dentro fazendo mal, viciações, culpas, medos, mesmo substâncias que ele ingeriu, né? Então, tudo isso é meio que o pessoal passa no umbral para meio que fazer uma limpeza, né? Como se fosse um purgatório mesmo, um local de purgação, né? Que você está limpando. Até você não aguentar, né?
E aí você se lembra que quando ele dobra os joelhos e pede ajuda, é que é ajudado. Porque aí ele estava preparado. O que que ele teve? Humildade. Ele percebeu que já estava, que ele tinha um respeito, né? Ele se colocou numa posição de não estar revoltado, né? E aí ele está apto para ser ajudado, mas nem todas as pessoas estão nesse nível. Muitas estão na raiva, no ódio, no vício e no orgulho e não aceitam. Então você vai ajudar, você vai levar ele para dentro da casa transitória, o que que ele vai fazer lá? Ele vai fazer desordem, né? Certo? Então a maioria não está em condição, né? Então ela chega ali e fica, isso, e pode um ou outro talvez entrar ali, mas é muito raro. A maioria, né, se no umbral já tinha esse nível de desequilíbrio, embaixo deve ser mais ainda, deve ser mais difícil você conseguir ajudar essas pessoas. Por quê? Porque quanto mais no mal, mais as pessoas estão na monoideia, mais naquele sentimento, né? Do mal, da raiva. Então você lembra um pessoalzinho que chegou perto, que até pareciam os monstros? Nós vamos falar dele aí né, na próxima questão, né? Por quê? Porque o nível de raiva, de maldade ou de desequilíbrio era tão grande que aquele desequilíbrio refletia no corpo, né? Vamos para a próxima questão que a gente vai falar disso. Ó, quem eram os monstros que tentaram atacar a casa transitória, né? E como foram afastados, né? Então, quem que eram esses monstros? Eram espíritos, né? Que passaram suas encarnações pervertidos no crime. Eles explicam lá, né? Tinham vozes de animais, né? E o que eu imaginei, né? Porque se eles tinham vozes de animais, provavelmente as formas também eram compatíveis com animais. Isso não fala no livro. Eu procurei, né? Ele só fala que eles tinham vozes e barulhos de animais, né? Então tinha barulho de cobra, barulho de onça, né? Barulho de animais mesmo. Mas não fala que eles tinham formas de animais, talvez para não chocar, né? Mas eu acho que eles deviam ter também, né? Então, por isso eles falam que são monstros, né? Então, por aí a gente já vê, né? Que talvez não fossem nem animais. Então, você imagina talvez uma onça aí até deformada, né? Com uma cara meio humana, meio... Nossa, uma Sim, coisa deve ser feio de ver, né? E meio com formas meio animalescas, indo para o animal misturado, né? Então, por exemplo, um ser humano, mas com garras de felino, né? Alguma coisa assim, né? Entendeu? Então, mais ou menos isso, né? E são as coisas sim, que as pessoas fazem, né? A gente vê, mesmo no mundo material, né? As pessoas têm esses pensamentos e admiram essas formas. Você não viu aquela mulher demônia e o homem demônio, né? Que se faziam aquelas coisas no corpo, né? Então, se eles se veem daquela forma, provavelmente quando eles estiverem no plano espiritual, eles vão imprimir no perispírito aquela forma que eles se viam. Então, eles vão ser provavelmente alguns esses seres assim com aquela fisionomia mesmo de demônio lá na espiritualidade, tá? Ok? Tá? Então é isso. E daí eles tentaram atacar, né? E é isso que você falou, né? Não tinha como fazer eles entrarem. São praticamente estão tão perdidos que parecem animais, né? E queriam ali invadir, né? Eu fico imaginando realmente seres ali com rostos, né? Formas brutais, né? Bem primitivo, né? Todo deformado, com raiva, ódio, querendo atacar ali, né? Por sim. alguma razão querendo entrar. Imaginei, você não imaginou assim? O que você Eu imaginou? imaginei, eu achei que essa parte do texto foi bem descritivo, assim, a cena, né? Você conseguiu entrar na cena, enxergar, assim, as coisas que estavam sendo dito, né? Isso. Para mim, Eu hoje, acho que por exemplo, ler isso não me assusta. Se fosse uns anos atrás, me assustaria. Eu ia falar, ai, que horror, não quero continuar a leitura, né? Hoje eu já não tenho esse pensamento, não tenho medo de ler algo que fale desses seres, né? Não tenho, ah, porque eu sei que existe, né? Tenho o entendimento. Talvez antes me assustaria, porque explica bastante, né? Então, acho que não é todo mundo que consegue passar desse ponto. Talvez a pessoa pode parar aí nesse ponto, pela forma é como é interessante, falado.
É, Já começa a ficar bem mais forte o livro, né? E é interessante porque esse livro a gente realmente não pode ler no primeiro, né? São livros recomendados aí para básico sim. 3, mediúnico 1, né? Porque realmente isso pode assustar, né, as pessoas, né? E, mas a gente tem que saber que existe. Por quê? Porque no trabalho mediúnico costuma acontecer de aparecer irmãos espirituais sem forma, né? Ou grunhindo. Já aconteceu comigo de o irmão ficar grunhindo só fazer barulho. Assim, entendeu? Então, se você não tem esse conhecimento, você se assusta. Imagina você chegar numa reunião mediúnica e encontrar um irmão assim, né? E você precisa entender a situação do irmão. Por que que ele está assim? Por isso que a gente estuda, né? Precisa estudar, né? Mas realmente, no começo não dá, a gente não entenderia, né? Hoje a gente consegue entender que eles estão assim por causa do ódio, da raiva, dos sentimentos negativos que eles se imprimiram em si mesmos, né? É isso. E legal, legal. Então, é justamente por isso que fica bom esse capítulo, porque você começa a imaginar as coisas, né? As coisas vão acontecendo e você consegue entrar na cena, né? É por isso que melhora. Legal? Por que que a casa transitória precisava se deslocar posteriormente para outro local? Você lembra disso? Por que que ela precisava se mudar? Vamos lá. Porque ela precisou se mudar naquele momento porque ia passar um fogo etérico. Lembrou disso? O fogo etérico? Não lembrou? Dá o Essa livro, parte é não, dessa importante. parte. Olha, essa parte é importantíssima. Então, que bom que a gente está falando aqui, né? Porque essa parte é importante. O fogo etérico, nós vamos falar um pouco mais lá para frente, que vai entrar mais em detalhes. Por enquanto, no livro, ele só falou que iria passar o fogo etérico e que a instituição, eles não falam isso, que não poderia estar lá, mas é meio subentendido que a instituição não é legal o fogo etérico passar e a instituição está lá, tá? Pelo que eu percebo, esse fogo etérico é meio que faz uma limpeza, né? E talvez essas energias aí possam desequilibrar a casa transitória, tá? E quem está dentro também. Esse Nós vamos, fogo vamos falar agora. seria deles, né? Desses seres, Não, na verdade não é não. São não? espíritos. Olha, não. Tem um espírito que chama Miramês, né? Miramês fala no livro que quem faz esse fogo aí são aqueles espíritos que a gente chama na Umbanda de Exus. Olha que coisa interessante. Ah, tá, São entendi. espíritos. Então, são Uhum. espíritos que têm esse nível, mas que não estão tanto no mal, né? É Sofrimento. difícil a gente. Em É, sofrimento, né? são meio que cuidam desses espíritos lá de Entendi. baixo, né? Uhum. E daí o que acontece? Esse fogo é meio que uma limpeza, passa e meio que ele leva, ele tira desintoxica o local, né? E esse fogo influencia muito sobre as pessoas que passam e, e, e meio que muda. Nós vamos falar dele lá para frente. Vamos, por enquanto, só considerar que esse fogo ia passar, né? É tipo como se fosse uma tempestade energética, elétrica, que muda isso. Então, imagina uma tempestade que vai passar e que vai meio que desequilibrar todo aquele ambiente lá. E precisa passar para uma purificação, tá? Depois nós vamos estudar melhor ele, mas vamos deixar por enquanto nisso. E eles precisavam sair de lá para outro local porque o fogo etérico ia passar, tá bom? Então, eu lembro que chegou uma hora que eles falaram: olha, Zenobe, é amanhã que ele vai passar. E ela tinha que sair rapidinho de lá. Só que mesmo assim ela tinha que descer lá para resgatar aquela pessoa que ela queria. Ah, isso de que ela tinha que ir embora logo, eu guardei. Mas acho que esse termo fogo passou assim, sabe? Quando você lê, Passou. não Ah, dá importância. não, Mas o legal, mas fato é dela importante. sair, isso ficou bem marcado, que ela tinha que ser rápida no processo que ela estava fazendo. Tá. É legal saber sobre o fogo etérico, porque eu já vi algumas pessoas comentarem na doutrina, né? E a gente é bom saber o que que é, né? Que passa regularmente
essas tempestades elétricas, etéreas aí para meio que dissolver, né? Dar uma mexida lá, dar uma mexida naqueles irmãos, entendeu? Então a gente vai falar um pouco dele depois, tá? Mas ela só tinha um dia, e ela tinha que descer lá rapidinho, resolver o que ela tinha que resolver, e no dia seguinte a casa transitória ia embora, né? Muito legal isso, né? Imaginar uma casa transitória, né? Que vem, se materializa, né? Atende, depois vai embora para outro lugar, né? A casa. Muito louco isso, né? É Eu verdade. lembro que quando eu li a primeira vez, eu achei muito legal, né? Fiquei pensando, nossa, meu, será que isso existe mesmo, né? A gente fica com a dúvida, né? Ou é uma questão de fé e de conhecimento. Hoje eu já tenho certeza que existe, né? Mas quando eu li a primeira vez, eu fiquei, nossa, é muito maluco isso, imaginar que existe uma coisa dessa, né? Mas é muito legal também, né? Imaginar uma casa que se materializa lá, né? E depois vai embora para outro lugar, né? É bem legal. Tá bom? 9, né? Aí mudou, tá? Mais alguma coisa sobre a casa transitória, ô Dani, que você lembra? Alguma dúvida que você Não, ficou com um comentário? Não? não. Tá. Bem legal. E a gente vê que Zenóbia, né, que era a dirigente, ela era muito tranquila, né? Então a gente vê o pessoal desesperado, ah, e os monstros! E ela, não, liga lá a bateria, né? Joga uma carga elétrica lá, né? E de boa, né? Fica de boa que vai dar tudo certo. Você vê que ela não fica nervosa, né? A Zenóbia, todo mundo preocupado com os barulhos de monstro lá e ela tá equilibrada, né? Ela Mas eu acho manteve a que calma ela e manteve a foi, calma. né, É, seguindo. eu acho que tem até uma questão aí. André Luiz fala que todo mundo ficou meio nervoso, mas depois ele fala que ela mandou ligar a bateria. Eu vou falar, depois a gente fala aí pra frente, deve ter, tá bom? Vamos falar aqui, ó. Aí, irmão Gotuso, né? Ou será que não falamos mais disso? Não, acho que não falamos, então vou falar de novo. Vou falar, ele fala que depois de um tempo que ela mandou a carga. Ah, eu falei aqui, era aqui, ó. Eu falo, ó, que muitos ficaram apreensivos e sugeriram pedir ajuda a Deus. Porém, a dirigente falou que já tinha rezado aquele dia, né? E daí falou, não, faz o seguinte, coloca o raio de choque lá fulminante e aponta para pessoal, né? Aí ele fala que ele não escutou nenhum barulho da tipo explosão, não teve nenhum barulho, mas que ele imagina que esses raios aí não tinham barulho nenhum, mas que o barulho do pessoal gritando foi diminuindo aos poucos. Então ele imagina que jogaram lá as energias, não tinha barulho nenhum, mas que funcionou, porque eles se afastaram, né? Ele não escutou ninguém, só escutou diminuir, né, aquela horda lá de desordeiros bagunçando, tá? Então é isso. Vamos falar do irmão Gotuso, então, né? Esse outro capítulo aqui, né? Aí ele fala, tem o Gotuso, né? Não sei se você lembra, ele é um médico também, né? Então ele fala, por que que havia uma imagem no sistema nervoso do corpo humano lá, né? Se eles estavam no mundo espiritual, né? Então é porque ele era médico e no mundo espiritual, lembra que a gente estudou que o perispírito tem os órgãos também? Então tinha uma imagem lá do sistema nervoso, porque provavelmente ele estudava o perispírito lá, né? Aí ele divaga lá, ele fala, se na matéria todo mundo conhecesse o perispírito desse jeito, né? Soubesse que existisse, né? Muitas doenças seriam evitadas. Ele fala esse tipo de coisa. Gotuso também conta a história dele. Ele fala que ele teve dificuldade, né? Que a mulher dele, quando ele foi lá, a mulher dele estava com outro. Lembra disso? Não sei se você lembra. E ele conta que ele tinha uma dificuldade de perdoar até, né? Aí a André Luiz falava, não, calma, aconteceu isso comigo também, eu encontrei minha esposa lá, mas é bom você imaginar que ela tem alguém amparando. Por aí vai, né? Sim, André Luiz, a gente percebe que André Luiz estava até mais bem resolvido nessa parte do que ele, né? Ele verdade. ainda tinha algumas questões para resolver aí. Ele trabalhava, né? Era médico, trabalhava lá na, na- na casa transitória lá, mas ele ainda tinha questões não resolvidas, né? Mas ele estava bem, equilibrado, mas ainda tinha algumas questões ali para arrumar, né? Por que que Gotuso brincou que não trouxe bastante documentação que lhe garantisse paz, né? Na transferência para o mundo espiritual?
ele fala, né, é uma alegoria, né, a documentação é uma brincadeira que ele fala, né. Na verdade, o que ele quer dizer é que ele não se preparou, né, ele não criou coisas para que ele chegasse melhor na espiritualidade, valores morais, né. Então ele fala muito dessa questão de que ele era católico e que ele esperava encontrar ou o céu ou o inferno, né, um céu de contemplação, que o anjinho ia tocar harpa, né, e não era nada disso, né. Então ele fala que ninguém preparou ele, nem a vida e nem a religião dele, que ele tinha, preparou ele para ele chegar bem. Que quando ele chegou lá era bem diferente do que ele imaginava, né? Que ele não imaginava que tinha trabalho, que tinha esse tipo de coisa, que a vida continuava da mesma forma, que você levava as frustrações, as coisas. Então, ele fala isso. Não sei se você lembra dessa parte, lembra? Lembro sim, que ele fala que ele poderia ter se preparado melhor para conseguir se doar melhor, né? Ter um entendimento melhor. Eu lembro disso. Isso, é mais ou menos isso, tá? É, e é isso, tá? Eu acho que do Gotuso é isso daí. Ele era médico, né? Ele trabalhava, mas ele tinha algumas questões aí, né? E ele teve muita dificuldade quando chegou na espiritualidade, porque ele não se preparou e ninguém ajudou a se preparar. As religiões que ele tinha também não ajudaram, né? Qual que é a condição indispensável para compreender e receber auxílio no plano espiritual? Cai naquela pergunta que você falou, né? Que você percebia que precisava, ó, é o retorno do espírito ao equilíbrio e também a humildade. Então a gente percebe isso, né? Que ele precisava estar preparados. Não é qualquer um, né? Então, não é. Eles são, que nem a gente percebe que a espiritualidade é boa, mas eles não são bonzinhos, não. Eles têm dificuldade, né, de conseguir atuar nessas pessoas, nesses irmãos. Esses irmãos precisam querer, precisam se melhorar um pouco, que nem aqueles que estavam em formato de monstro. Eles vão ter que se melhorar um pouco se eles quiserem sair dali, né? Talvez, talvez ficar um pouco menos equilibrado, menos raivoso e por aí vai, né? Tá bom? Certo? Tudo bem com relação a essa questão? Tem uns Tudo que não bem. estão em condições, eles não podem fazer nada, não podem fazer nada. Porque para ser levado para as enfermarias lá, ser tratado, tem que ter pelo menos algum equilíbrio, alguma catarse ali para eliminar as impurezas do perispírito, da alma, as raivas, as frustrações, por aí vai, né? Ele tem que ter feito pelo menos, está cansado disso. A gente percebe que às vezes ele está cansado daquele sofrimento. É nesse momento que ele está cansado que ele dobra o joelho e aí ele mostra a humildade dele, aí ele está apto para ser tirado de Ele lá. se torna um pouco frágil, né? Frágil que eu digo, né? Não É deixa isso, é a, isso, o ódio, toda essa força negativa dominar ele. Aí é abre, isso, como se abrisse um buraquinho e falava, agora é a nossa vez. Aí a gente é vai lá isso, é isso. e traz o Perfeito. ensinamento. Ele deu a brecha para o bem, né? Porque a gente dá brecha para o mal, mas existe a brecha para o bem. Quando você está no mal, às vezes você abre uma brecha para o bem, né? É quando eles entram lá. Beleza? Quer sair de novo? Pode sair, Daniel. Tá procurando no livro alguma coisa? Então você tá sem som, você fechou sem querer. Ah, eu vou pôr a Tá. água aqui para ela, peraí. Ah, Mas eu tô vai lá, aqui. vai. Fica. Não, Eu eu tô aqui. espero. Pode. Tá, tá. Não, então beleza. Você tá aí, eu vou continuar falando. É, aí a última questão, né? Quais as ponderações de Gotuso acerca da reencarnação de ordem inferior em que ele atuava, né? Então ele tem uma hora lá que o Gotuso ele começa a falar que ele não trabalha só como médico lá, que ele trabalha também nas, na parte da encarnação daquele pessoal lá. E ele faz algumas observações, né? E as observações. Emi! Tá demais, hein, Emi? Minha cachorra tá atacada. Vamos lá. Não tá falando com a cachorra. Vamos lá. E, então, o que que ele fala? Ele fala que as almas ali, até que o André Luiz fala, eu estudei encarnação. Ele fala, meu amigo, mas a encarnação que você estudou, e é verdade, tem um livro que eu acho que é o Missionários da Luz, que eu acho que vem antes desse livro.
Então ele fala que ele foi visitar um local onde tinha um corpo, que a pessoa escolheu o corpo, escolheu a família que ia encarnar, escolheu várias coisas, né? Ele falou: Ah, esse daí que você conheceu não é o que rola aqui. O Gottuso falou: O que rola aqui, na maioria, são almas grosseiras que estão aí endividadas, não estão em condições nenhuma de escolher, né? Então, essas dívidas, eles não escolhem. É tanta dívida que a espiritualidade fala: Não, você vai desse jeito. E nasce, às vezes, em condições bem ruins. Nasce em favelas, né, em locais complicados, locais de fome, vai de qualquer jeito. Nasce em mãe que às vezes não está esperando, ou mãe que está com ou espíritos que estão com ódio e que vem como mãe dele para ressarcir o ódio. E aí a mãe, como às vezes existe aí uma rejeição, não consegue convencer a mãe, explicar para a mãe de receber esse espírito que não quer aceitar, porque a mãe e o pai às vezes têm ódio desse espírito. O espírito também tem ódio do pai. Então não é aquela coisa programadinha que à noite a mãe vai dormir, chama a mãe, olha, vai encarnar tal espírito, aquela coisa bonita, né? Que nem deve ter sido a Raquel, né? A Raquel deve ter sido assim. Você e o Rafa devem ter ido dormir, deve ter chamado você lá, olha, vai vir um espírito assim, né? Você deve ter falado, ah, eu aceito sim, né? Vai ser uma alegria muito grande. Então, isso é um normal, né? Mas nem todos vão assim, né? Às vezes vem espíritos com condições complicadíssimas, que são esses espíritos que estão ali, nessas regiões inferiores que não pode escolher. Então é isso que ele fala, que não tem o livre-arbítrio, né? E que encarnam de qualquer jeito. E às vezes a mãe e o pai rejeitam e tentam até mesmo abortar antes de nascer. Não sei se você lembra disso, né? Tenta abortar essa criança aí porque rejeita, né, o espírito. Não sabe por quê, né? Mas rejeita, né? E às vezes são irmãos também, o pai e a mãe, são também espíritos não muito evoluídos, né? Que não entende esse conceito de amor pelo filho, né? Aí ainda estão nessa questão de abortar, né? Então, tudo complicado, né? Tudo é complicado. Quem vai encarnar, a mãe que vai receber, tudo, a situação, o nível dos espíritos envolvidos, e é tudo complicado. E ele fala sobre isso, né? O Grupos fala e ele trabalha nessas encarnações compulsórias aí também, né, que são bem mais complicadas. Não sei se você lembra dessa parte, Dani. Sim, da parte, essa sim, também. Lembra dessa parte também, que ele fala das Sim, encarnações compulsórias, né? sim, A gente tinha sim. estudado isso também, né? Você vê que nos É, livros só vão aí reforçando o que a gente já aprendeu, né? Então bom, essa né? era a última questão aí, né? E aí eu só deixei uma questão reflexiva, né? No, no, nas férias, eu fui na Federação Espírita de São Paulo, num seminário, que foi o dia inteiro sobre os educadores, né? Foi muito legal. E a Federação Espírita, ela convidou os educadores que estavam ali, né, de todas as casas, que foram nesse dia inteiro, né, a jogar questões reflexivas para os alunos, né? Trazer um pouco mais para que a gente mude alguma coisa, né? Aí eu fiquei pensando numa questão reflexiva, né? Que talvez tivesse a ver com a aula de hoje, né? E eu jogo para você, né? Para você pensar com você mesma. Você não precisa responder para mim. É uma questão que você vai pensar, né? O que eu posso fazer quando começar a ter pensamentos negativos, né? Então, uma reflexão de você, né? O que que você pode fazer, né? E tentar colocar, né, em prática essa atitude aí que você chegou aí à conclusão, né, que você teve. Imagino, né, que quando a gente tem pensamentos muito ruins, o ideal é que a gente saia desse pensamento, tente pensar nas coisas boas que a gente tem, tente fazer oração. Tem vários recursos aí, né? Veja qual que é um recurso aí que você acha que vai ser bom para você e tenta na hora que você tiver aí um pensamento negativo, tiver meio meio para baixo, você tentar sair e usar essa técnica aí para tentar sair disso. Tá bom? Então, basicamente é isso, né? Acabou a nossa aula de hoje. Ela ficou bem Sim. curtinha, nós vamos terminar até antes do tempo, que a gente já começou um pouquinho tarde, vamos terminar um pouco antes. Mas foi Uhum. legal, né? Pelo menos falamos aí sobre o livro, um pouquinho das áreas aí dos capítulos que a gente foi estudando, né? Foi sim. Ok?
Ok. Tá. Você tem alguma coisa a complementar sobre esses assuntos que a gente falou, desses Não, capítulos aí? eu achei que ficou bem claro assim para mim, porque como eu te falei, eu li, iniciei a leitura faz um tempo. Aí eu tive que dar uma parada para correção, né, dos relatórios. Aí depois eu peguei a partir acho que do capítulo 7 ou 8 em diante. Que aí acho que eu já estava mais tranquila, né? Aí a Sim. leitura fluiu mais rápido, né? Porque eu contor, né, dividi a leitura com as obrigações, né, do trabalho e depois eu não tinha obrigação, né, de trabalho. Então, essa primeira parte ela ficou ali na caixa mais atrás, vamos dizer assim. Mas aí você foi falando e aí eu Você foi fui lembrando. lembrando, é muito bom isso, né? Que nem às vezes você pega e depois você pega ou figuras, imagens ou resumos e consegue lembrar do que você leu, né? É bem Sim, é uma maneira da gente pegar os pontos principais, aí que eu achei mais relevantes, né? Desses capítulos. Você vê que no capítulo 1 eu nem falei nada, né? Porque a gente já estudou, mas algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente saber, né? Que nem essa questão da casa transitória, é legal saber que tem, né? Como eles atuam, que tem esses irmãos aí que atacam, né? Então, essas questões aí para a gente ir passando dando uma geral. Pensei da gente fazer um trabalho, mas isso é só mais no físico, no presencial. No online não dá. Você vê, você está sozinha, mesmo que eu quisesse fazer um trabalho com vocês duas, também não dá, que você só tem você, né? Mas eu nem cogitei. Eu pensei da gente fazer esse resuminho mesmo, né? E ir falando sobre os tópicos principais, irmos lembrando, quando a gente lembrar de alguma coisa eu falo, você complementa, e a gente vai meio que resumindo o livro, juntos aí, falando do capítulo. Então, pensei da gente fazer desse jeito, é uma maneira aí de ficar leve, né? E a gente conseguir lembrar, aprender e solidificar os ensinamentos. Tá bom? Ok? tá bom. Então é isso. Vamos fazer a nossa vibração rápida. Você prefere fazer a vibração ou a prece de encerramento? Pode ser a prece. Ah, eu faço a vibração, então. Quer E a aparecer, gente. mãe? Ai, Ela falou que quer aparecer. que linda, Pode falar. Deixa eu... linda! Fiquei sabendo que a senhorita está com uma tossinha. Você está com uma tosse? Ai, meu Deus, vamos torcer para essa tosse acabar logo, né? Né? É ruim ficar com tosse, hein? Eu não gosto, não. Fica tosse e fica o tempo todo. E fica arranhando a garganta. É ruim, não é? Eu não gosto. Eu não gosto. É, ela pega os livros e fica lendo. Ela Ah, pega, é? Ah, bonitinho. ela pega e fica folheando. Ela fala, esse livro fala o quê? Aí ela. Bonitinho. Pena que não tem figura, né? Bom, se bem que talvez algumas figuras não fossem muito legais, né? Ia assustar a menina. Então tá bom. Vamos fechar então, vou fazer as vibrações, tá bom? Tá. Então vamos agradecer, né, a oportunidade de estarmos juntos aqui, né? E nesse momento, vamos vibrar pela paz do mundo que está tão complicado, né? A gente vê pessoas passando fome aí no Oriente Médio. Vimos aí, né, algumas catástrofes naturais, tsunamis, vemos aí as pessoas que estão exiladas, fugindo de seus países, às vezes perdem casas. Então, que vamos mandar uma vibração de amor para essas pessoas, né, de consolo, de força espiritual para que elas consigam sustentar as intempéries da vida. Vamos vibrar pela nossa casa, pelos nossos filhos, nossos cônjuges, vamos vibrar pelo nosso trabalho que nunca falte, vamos vibrar para que tenhamos condições de viver na matéria e também não esqueçamos também da nossa evolução espiritual, melhor espiritual, que somos um ser mais complexo, né, espiritual e material. Vamos vibrar para a nossa saúde, né, no caso a saúde da Raquel, que ela melhore, vocês também fiquem bem, e vamos vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Passo a palavra para você fazer a prece final. Vamos agradecer.
em forma de prece, pelos ensinamentos de hoje, por todo esse conhecimento, essa evolução que essa leitura está nos trazendo o que a gente já havia estudado em forma de livro. Podemos então agradecer toda a presença da força espiritual, dos mentores, de toda a linha da casa que a gente segue, que esteve sempre presente com nós nesses estudos. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus. E aí, desejo para você um final de semana e até quinta que vem. Vamos torcer para a Rita estar com Obrigada. a gente, né? É É isso verdade. aí. Até Então quinta-feira. tá bom. Obrigada. Então tá bom. Nada, um abraço. Tchau. Tudo de bom. Tchau, Tchau, tchau. Manda um tchau. abraço pro Rafael. Pode Deixa eu deixar. dar tchau Tchau, legal. Tchau, Raquel. Tchau. Melhoras para você, viu? Melhoras. Tudo de bom para você. Beijo. Beijo. Vai estudar com a mamãe. Pergunta para a mamãe o que que a mamãe tá lendo, para ela explicar para você. Gosta de Tchau. estudar, né? Tchau. Isso. Estuda junto com a mamãe. Tchau. Tudo de bom. Tchau, Obrigada. tchau. Mãe, eu não Obrigado a você.